Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando da lição 13, a última lição da nossa revista, nesse trimestre. E, como já falei em vídeos anteriores, nas outras aulas, o nosso cerne, nosso pano de fundo é sempre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar da evangelização no mundo pós-moderno, né? Tema da revista: Evangelizando um mundo pós-moderno. O versículo-chave está em Atos 9:31, que vai dizer: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em. Amém? Bom, o que eu posso perceber, os irmãos podem perceber junto comigo, é a pluralidade aqui. Ele fala Judéia, fala Galiléia, fala Samaria, fala lugares onde os judeus eram bem-vindos, fala de lugares onde os judeus não eram bem-vindos. Alguns lugares o evangelho, a palavra de Deus, foi bem aceita, em outros não. Mas essa é a nossa dificuldade. Era a dificuldade dos apóstolos e discípulos lá no primeiro século e tem sido a nossa dificuldade aqui no século XXI. É o evangelizar. Certo? O que seria esse evangelizar no mundo pós-moderno? Vamos tentar definir aqui, usando algumas palavras do autor, o que é o mundo pós-moderno. Vamos lá. Descer um pouquinho. Tá aqui. Deixa eu dar um destaque aqui para vocês. É indiscutível que para grande parte dos estudiosos que vivemos na era chamada pós-moderna, uma época de grandes transformações sociais que traz muitos desafios à fé cristã. Vamos parar por aqui. Bom, nós vivemos durante uma era, né? Então é difícil para nós conseguirmos contemplar as mudanças do momento que nós vivemos. Para a gente acaba sendo comum. Você vai vendo uma mudança, você vai vivendo a mudança. Então você não consegue, a menos que você pare para refletir, você não vai conseguir imaginar tudo o que aconteceu, né? Ah, naquele meu tempo. Quando você fala de uma era, de uma época, você está falando de um período de tempo muito grande. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui. Eu estou escrevendo para vocês com uma caneta numa mesinha digitalizadora. Então, eu consigo dar um clique aqui e escrever, por exemplo, Igreja Metodista Wesleyana, Betel. Certo? É um recurso tecnológico. Não é nada demais hoje, mas talvez há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, isso aqui fosse algo assombroso, fosse algo que chamasse muita atenção. E daqui a 10 anos, isso aqui não vai ser um recurso, uma brincadeira de criança, coisa nada que chame muita atenção. Isso eu falei para a gente entender como a tecnologia vai avançando, né? Nós vivemos uma sociedade onde a tecnologia está muito avançada e principalmente se comparar com 10, 20, 30 anos atrás. Né? Há 20 anos atrás, um telefone celular mal ligava e a bateria dele durava muito pouco. Hoje a gente tem os telefones aqui que são pequenos computadores. Né? A tecnologia foi avançando. Esse conceito de mundo pós-moderno, ou era pós-moderna, não está restrito à tecnologia. Nós entendemos
também, né, os especialistas, aqueles que estudam isso, entendem que existem mudanças comportamentais com o passar do tempo. E aí, cabe a nós julgarmos se ela é uma mudança positiva ou uma mudança negativa, né? Nós temos o pensamento cristão, e dentro do pensamento cristão, algumas coisas não podem mudar. Os princípios cristãos são imutáveis, mas o comportamento social tem mudado a cada dia, a cada instante. E dentro dessa nova característica, dentro dessa nova sociedade, foi se intitulado Sociedade Pós-Moderna. Vamos entender, vamos tentar entender que trem é esse. Bom, características dessa sociedade. Opa, característica dessa sociedade, né? A sociedade pós-moderna. Primeiro é o relativismo. Vamos lá. Enquanto a modernidade, né, a era anterior, a era moderna, já que hoje vivemos na pós-moderna, acreditava na existência de absolutos, em verdades universais, aceitas como irrefutáveis por todos, a pós-modernidade diz não haver, deixa eu subir aqui, verdades absolutas. Tudo é relativo. Aquilo que é verdade para alguém ou para uma comunidade pode não ser para outra. Então percebam, não existe no pensamento pós-moderno algo que seja verdade. A verdade, ela é verdade para você, mas pode não ser para mim. É verdade para o seu grupo familiar, pode não ser para o grupo familiar do vizinho. É verdade para o seu grupo religioso, pode não ser para o outro grupo religioso. Nós entendemos que a verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus contém e demonstra o conceito de verdade. E eu estou falando aí não só no conceito espiritual, mas até no conceito social. Né? As práticas imorais de sexualidade, as práticas imorais de corrupção, as práticas imorais de vícios, todas essas práticas a Bíblia ela já nos ensina que são erradas. Então, para nós, a verdade era uma verdade absoluta, sim, quando está em Cristo. Essa é a verdade absoluta quando ela está em Cristo. Mas no mundo pós-moderno, não. O mundo pós-moderno vai dizer que não tem problema você adulterar, ou você roubar, ou você matar, ou cometer qualquer outro tipo de pecado, biblicamente falando, se você teve um bom motivo para isso. Né? Ah, ele ou ela adulteraram porque não tinha atenção em casa do marido, ou ele roubou porque precisava para dentro de casa, ou ele mentiu porque essa mentira ajudou a conseguir alguma outra coisa, enfim. Pra gente não, pra gente vai ser sempre o preto no branco, né? Vai ser sempre o sim, sim ou não, não. Não vai ter muita. Não. Nós não vamos ter esse relativismo aí no que diz respeito à verdade. Lembrando que a verdade não é o que eu acredito, ou melhor, não é o que eu acho, não é a minha opinião. Nós entendemos como verdade absoluta aquilo que Cristo ensinou. Né? E dentro desse contexto, tem já algo muito preocupante, que é a relativação, né, o relativismo da palavra de Deus. Não, Jesus falou isso, mas ele conhece meu coração, então eu posso fazer diferente. Não é bem assim, tá, meus irmãos? Não é bem assim, não, não é assim. E o autor pegou, eu vou aqui usar, ele foi lá no Gênesis 3, onde a serpente chega para a mulher e pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiro ela afirma que Deus disse, Deus falou isso.
e depois bota aquela dúvida, aquela interrogação. Né? Para quê? Para deixar ela confusa. Né? Aí, mediante essa alteração da palavra de Deus, Deus afirmou, Deus não perguntou, né? Por isso que já tem uma alteração aí por conta da própria serpente. A mulher ainda altera mais a palavra de Deus. A mulher acrescentou a palavra de Deus algo que Deus não disse. Não comereis e nem tocareis nela, lá em Gênesis 3:3. Na verdade, Deus já falou uma coisa e ela acrescentou. Então ali ela criou algo que não existia, foi induzida e caiu ali nas artimanhas da serpente, né? Então ali foi o primeiro momento de relativização, perdão, da palavra de Deus. Uma outra característica, e nós não podemos, só para concluir essa parte, irmão, nós não podemos fazer isso, tá? A palavra de Deus ela é absoluta, não tem relativismo nela. Não tem, Deus falou que era para fazer isso, mas dá para fazer desse jeito? Não, cuidado quando vem algumas opiniões que são muito diferentes. A igreja está há 2000 anos usando o Novo Testamento como ele é e de repente aparece alguém com uma visão mágica muito diferente daquilo que está escrito. Sempre é bom tomar cuidado, analisar com muito cuidado. Uma outra característica que é o pluralismo. Vamos lá. O espírito pós-moderno é guiado pelo pressuposto de que não existe uma verdade única, né? Tem a ver com relativismo, mas uma pluralidade infinita de verdades subordinadas aos sujeitos e ao contexto em que estão inseridos. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo até pesado, pensando em contexto, né? Existe uma palavra que é um crime chamado pedofilia. Mas na cultura daquele povo isso é normal. De acordo com a palavra de Deus, não é normal. Não é certo. Vou usar a palavra normal, não. O normal, hoje em dia você vê sequestros, roubos, assassinatos. É normal, né? São normais, mas são errados. Então, esse é o pluralismo. Não importa, é verdade, aqui não pode, mas lá pode, porque lá naquele país, naquela tribo, eles têm essa característica. Aqui não, aqui a gente não pode ter 2, 3, 4, 5 esposas, mas lá na cultura deles pode, porque existe a verdade aqui no Brasil é uma, a verdade em algum país do Oriente Médio é outra, a verdade na Austrália vai ser uma outra. Não, não, não existe, de novo, falando-se dos princípios de Deus norteados pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras Sagradas, não existe uma pluralidade infinita de verdades. A verdade, para quem é cristão, é a que está escrita na Bíblia, ok? Não podemos confundir diversidade com o uso pós-moderno da pluralidade. Aí sim, a diversidade ela é algo legal, é algo divino. Eu vou pegar um exemplo de diversidade na própria escolha do Senhor Jesus, a escolha dele com os apóstolos, né? Ele foi ali, ele pegou na diversidade, pegou pescador, pegou coletor de impostos, pegou um zelote, ele foi plural ali na escolha, porque ele pegou pessoas com características diferentes, né? Ele chamou pessoas com características diferentes. Isso sim é diversidade. Você vai num país, você tem ali a cultura. Vai numa cidade diferente, você tem a cultura daquela cidade. Então, não tem problema. Alguns têm, mas vamos ver um exemplo cultural.
Em alguns países, por exemplo, existe a cultura matriarcal, onde é comum, no interior da Itália, por exemplo, é comum as pessoas se casarem, mas continuarem morando junto com os pais, ou levarem os pais a morar com eles, né? Com o casal que se forma, os avós, isso é muito comum. Você vai num país escandinavo, isso daí não existe. Né? Cada um tem a sua vida e bem longe. Não existem as exceções, mas culturalmente existe a diversidade. Né? Você vai em algum país muçulmano, não só muçulmano, algum país do Oriente Médio, por exemplo, você vê os homens usando uma túnica. E isso é diversidade. Né? Se fosse aqui no Brasil, um homem usando uma túnica seria mal entendido, mal interpretado, mas isso é diversidade. E a diversidade, sim, foi criada por Deus. Deus gosta da diversidade. Por quê? Porque existe a questão local, existe a questão étnica, existe a questão climática. Né? Se você vai usar uma roupa, um tipo de roupa, um tipo de tecido, porque o lugar onde você mora é muito quente, é muito frio, e assim vai. Então, não confundamos aí o pluralismo, né, com a diversidade. A diversidade é legal, pluralismo não. Vamos para a próxima aqui. Aí chegamos no tópico C, que é o pragmatismo. Como é que eu resumiria o pragmatismo aqui rapidamente? Dá para usar aquela frase assim, né, maquiavélica: os fins justificam os meios. Não importa o que seja feito, como seja feito, importa o resultado. Né? O mundo pós-moderno tem isso. O autor até colocou aqui: os pragmáticos entendem a verdade como aquilo que funciona, e não como algo teoricamente correto. Eles formulam suas perguntas sobre o que é certo em referência ao que é útil. Vamos lá, não vai importar muito se seus métodos são duvidosos, assim, no sentido de serem práticos ou serem até moralmente falando corretos. Importa que dê certo. Então nós vemos aí, falando para você, para o cristão que está ouvindo esse vídeo, nós temos um grande problema com as igrejas hoje, nessa época pós-moderna. Por quê? Porque muitos líderes têm procurado entregar para os seus liderados, para as suas ovelhas, né, se tornaram quase que clientes, aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles querem ter, aquilo que eles querem receber, e não aquilo que Cristo ensinou. Mas está funcionando, a igreja está cheia, estou conseguindo uma boa arrecadação, coisas do tipo. E aí? Vai ser pragmático. Não, está funcionando, eu vou fazer assim. Não importa se existem alguns conflitos éticos na história. Não, isso tá errado. Tá? Então, não podemos ser pragmáticos quando se trata da palavra de Deus. E quais são as consequências dessa pós-modernidade para a igreja? Eu já falei, é uma coisa ruim, não é muito legal. Essa que eu falei para vocês agora. Mas tem um destaque aqui, ó, que eu quero dar para vocês. Ficou meio... bateu flash aqui, não ficou legal, né? Mas eu vou ler aqui na revista. Os irmãos que têm revista acompanham em casa também esse trechinho que eu separei aqui da nota do autor. Esse tema não só tem relação com a revista, como é de extrema importância, pois o espírito pós-moderno está presente no mundo, nos livros, na televisão, na internet, nas faculdades, nas roupas e até em muitas igrejas. Os irmãos que gostam, por exemplo, de ver novela, percebam como é que o tratamento de um filho para o pai numa novela é diferenciado. Eu vejo também, eu gosto muito de assistir filmes, né?
E a gente assiste os filmes, normalmente assiste ele dublado. Você vê filmes que, quando você vê dublado, uma série de filmes, e não tinha palavrões, né? Dublado. Quando você vê esse mesmo filme em inglês, né, ou na língua inglês normalmente, na língua original, na legenda, você até percebe em inglês eles falando alguns palavrões, mas a legenda não vem em palavrões, substitui por outra palavra. Hoje, o que eu mais tenho visto são filmes até de comédia, filmes de ação, em que os dubladores aqui, eles não estão tendo mais o cuidado de não colocarem os palavrões. E isso não está interferindo na classificação etária. Às vezes você vê um filme de 12, 14 anos que tem palavrões. Aí fica, aparece lá pequenininho, linguagem inapropriada, né? Pós-moderno, entendem que o palavrão ele não é nada errado, não tem nada demais com isso. Antes, até 10, 15 anos atrás, se tomava o cuidado de dublar ou de botar uma legenda sem contar o palavrão. Os filmes americanos já vinham com palavrão, né? Você percebia em inglês, mas dublado ali ou com a legenda eles não colocavam. Agora não, agora eles não tem mais esse filtro. Por quê? Porque não tem problema, não tem nada a ver. Deixa pra lá, né? O, como é que eu vou dizer? A criança escuta na rua mesmo, o adolescente escuta na rua. E não só, né? É agressivo. Eu não falo palavrão, eu não gosto que meus alunos falem palavrão. Eu repreendo meus alunos no meu trabalho quando falam palavrão, então eu não gosto de ouvir. É complicado, né? Mas enfim, né? Eu tô confirmando aqui que estava gravando, porque na dúvida. Bom, esse é um detalhe, né? As roupas, aquela roupa que era indecente há tanto tempo atrás, não é mais. A roupa que era exclusivamente para mulher, hoje o homem usa e não tem problema nenhum. O homem usa batom. Eu estou fazendo esse vídeo aqui que vai se tornar público, né? Daqui a pouco pode ser até que alguém queira me bater, me agredir verbalmente. Porque hoje você vê o homem usando batom, antes o cara só usava um brinquinho. Né? Eu cheguei na minha época de adolescência a botar um brinquinho, mas aprendi que não, dois brincos é coisa de mulher. Aí depois já foi para dois, não tem problema não, depois bota um monte, né? Aí depois o cara passa batom, maquiagem, não é assim que está acontecendo. E aí? E outras coisas que eram características de homem que as meninas, de meninos que as meninas estão usando, né? Dentro desse contexto, é interessante nós tocarmos também em que tem se falado muito que a gente não precisa estar congregando junto, né? Não precisa estar junto na mesma igreja. Meu Deus, tudo que a igreja primitiva queria era estar junto e tem se pregado aí que não, pra quê? Hoje, né, a gente está vivendo um momento da pandemia, nós estamos vivendo um momento de isolamento social, quarentena. Então a nossa EBD, que sempre foi presencial, algumas semanas tem sido assim, por vídeo. Os nossos cultos têm sido ao vivo, pela internet. É o que nós temos como meio de estarmos juntos. E aí, meus irmãos? Não faz falta estarmos juntos mesmo, presencialmente? Nós não podemos, estamos afastados por conta de recomendação por causa do Covid, né, da Organização Mundial de Saúde, que foi acatada aqui pelo governador e pelo prefeito da cidade. Mas olha que história, né? Enquanto nós queremos estar juntos, outros podem estar, mas preferem não estar. Esse é o detalhe, né? Vamos lá. Outra coisa é que o relativismo pós-moderno, ele ataca diretamente o quê? A ética, os valores morais e principalmente no campo religioso. Pois se tudo é relativo, como afirmar que a Bíblia é a verdade? Que Deus é o único Deus ou que algo é pecado? É, é isso que a gente vai ouvir e ouve bastante, né? A Bíblia é um livro feito por homens. Entender que foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus, é complicado, é uma questão de fé. Mas isso não nos exime da responsabilidade de estarmos pregando o Evangelho, né?
Eu destaquei um outro ponto aqui também, que eu achei muito interessante. Ó, a pluralidade desencadeia um pensamento em que devemos respeitar todas as outras formas de pensar, né, de pensar como tão corretas como a nossa, né? Vou ler de novo. Deixa eu ler aqui que ficou meio torto. A pluralidade desencadeia um pensamento de que devemos respeitar todas as outras formas de pensar como tão corretas como a nossa. Aí aqui, esse é o ponto que eu queria que os irmãos destaquem. E eu concordo plenamente com o autor. Isto faria da evangelização uma prática antissocial, anticultural e quase impossível, pois ao evangelizar uma pessoa, tentamos convencer-lhe acerca das verdades contidas na palavra de Deus, o que é estritamente rejeitado na pós-modernidade. Como cada um tem a sua verdade, todas as verdades são verdades na pós-modernidade, você tentar levar a sua é, no mínimo, deselegante, é, no mínimo, é, falta de educação. Se torna, como o autor disse, uma prática antissocial, anticultural. Há um tempo atrás alguém falou, né, eu sei, mas não vou dizer o nome, vocês vão saber, que não as religiões de matrizes africanas, elas têm perdido muitos jovens para as religiões, para o protestantismo, né? Tinha que haver um resgate, mas muito jovem negro, né? A palavra foi essa, mas quer dizer que por ser negro, ele obrigatoriamente tem que vir por uma matriz de origem, por uma religião de matriz de origem africana. Então, o ruivo ali, ele a gente tem que associar que ele é ruivo porque veio lá de País de Gales, da Irlanda, então ele tem que ter uma religião celta. Não tem lógica, né, meus amados? Então, levar o evangelho para outro hoje tem sido quase que uma agressão, porque tem sido sim, ensinado que todas as verdades são verdades, né? Mas nós entendemos diferente. É óbvio, eu sempre falo isso, existe uma questão chamada respeito. Nós precisamos respeitar a todos, tá? Respeitar. Se a pessoa é de uma religião diferente, tem uma visão de fé diferente, eu preciso, antes de tudo, respeitá-la. Eu preciso, antes de tudo, dizer que eu não tenho problema com ela pelo que ela crê, pela roupa que ela veste, ou pelo jeito que ela fala. Não tem problema nenhum. Jesus não teve problema. Jesus atravessou um mar inteiro, foi lá para Gadara para salvar um homem, um endemoniado, segundo a palavra de Deus, lá no livro de Marcos, no capítulo 5. E de lá ele foi expulso. Tá? Então, ele voltou. Mas aquele homem pregou lá em Decápolis, naquelas 10 cidades, como está relatado no texto. Ele falou com a mulher samaritana, um outro modo de vida, um outro costume, uma outra religião. Ele falou, não só, quando eu digo falar, não é dar oi, bom dia, boa tarde, não, ele conversou com ela, algo que era inimaginável para um homem falar com uma mulher samaritana. O apóstolo Paulo, ele conversou com todos. Aquele texto clássico, quando ele diz que ele se fez grego para ganhar os gregos, fez-se fraco para ganhar os fracos. É isso. Então nós temos que respeitar todos. Não somos radicais, agressivos, não somos pessoas que são habitoladas. Pelo contrário, nós temos que conversar com todos, nunca abrindo mão daquilo que nós acreditamos, né? Mas sempre com educação, com diálogo, mostrando, caso a pessoa queira ouvir, o que nós entendemos como verdade. E lembre-se sempre, o principal objeto, se assim eu posso dizer, de evangelização não são as suas palavras, são as suas atitudes. As pessoas precisam ver em você, precisam ver em mim atitudes
que sejam atitudes dignas de, pelo menos, de curiosidade, entender por que no meio de tudo isso você consegue manter essa postura, tá? Então, respeito. Respeitamos a todos. Precisamos respeitar a todos. É nossa obrigação moral e legal. Do ponto de vista jurídico também, existe um respeito. Não sejamos nunca intolerantes. Se nós não gostamos de intolerância, nós não podemos ser intolerantes. Beleza, meu povo? O Espírito Santo e a evangelização. Não tem jeito, né? Como vai desassociar o Espírito Santo à prática da evangelização, que é uma ordenância, não é opcional. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o famoso ide. Esse Marcos 16,15 é o mais famoso para falar de evangelização, ó. Porque tem esse verbinho aqui, ó. Ide, vai. Na hora de ir, é uma ordem. Então, ordem. Ok? É uma ordenância. Como a igreja poderá ser relevante e exercer sua missão evangelística no mundo? Primeiro, é uma igreja que tem que estar, e aí quando eu digo igreja, somos nós, tá, meus irmãos? É uma igreja que tem que estar ancorada, estacionada, parada, mergulhada no Espírito Santo. Porque Ele nos dá as estratégias, Ele vai nos mostrar, Ele vai dizer para a gente o que devemos fazer e nós devemos ir. Precisamos ir para onde quer que Ele vá. E aí, eu destaco aqui o último ponto aqui. Isto pode nos levar até mesmo a concluir que estamos sendo mais influenciados do que influenciando a sociedade. Eu já falei no início, né? Como as igrejas têm deturpado, como a igreja tem visto números e não a qualidade. Eu entendo, irmãos, que no meio da quantidade é mais fácil achar a qualidade. Mas o foco não pode ser construir a quantidade, tem que ser construir a qualidade. E o que é a qualidade? São homens e mulheres servos de Deus que estejam fortes, estejam preparados para propagar o evangelho genuíno de Deus. Vamos lá. Então, não basta, está meio fora de foco aí, mas eu vou ler para os irmãos. Não basta a igreja apenas compreender o contexto social antes de evangelizar, apesar disso ser importante. Mas o diferencial da igreja é a atuação do Espírito Santo, que ensina todas as coisas necessárias. Além disso, é o Espírito Santo o único que pode convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo e levá-los a crer em Jesus Cristo. Muitos irmãos não vão crer, muitos não vão ter vontade, desejo de estar com o Espírito de Deus, de estar dentro dessa palavra. Muitos não vão ter, infelizmente. Aí eu pego aquela parábola do semeador, né? Das 4 sementinhas, apenas uma virou uma árvore, apenas uma cresceu. Uma caiu na beira da estrada, foi lá tirada, comida para pássaros, outra caiu em terra, na rocha, terra rasa. Cresceu animadinho, mas morreu. Outro cresceu no meio dos espinhos, aí deixou as coisas do mundo tirarem, só uma nasceu em terra fértil. Somos nós, eu creio nisso. Somos nós. E temos que produzir a 30, 60 e a 100. Cada um vai ter o seu método de produzir, a sua quantidade na produção. Mas todos nós temos que produzir. E que produção é essa? Ela é totalmente ligada ao evangelismo. Então não basta nós conhecermos a sociedade, o contexto social. É importante sim. Para cada tribo, né, você vai pregar de um jeito, mas tem que pregar a palavra. Para cada tribo, você vai pregar de uma forma, com uma linguagem própria. Se você vai falar com surfista, aí você vai usar a linguagem do surfista. Né? Como Paulo disse, fiz-me grego, para ganhar os gregos. Mas a mensagem não pode ser mudada, porque é um grupo de surfistas. Se você vai conversar com militares, você pode usar uma linguagem que seja, usar até alguns jargões que sejam típicos dos militares.
mas a palavra não pode mudar. A maneira com que você vai. Isso eu estou falando de coisas do nosso dia a dia, né? A gente conhece um militar, conhece um surfista, conhece um jogador, conhece um professor. São as linguagens, são as nossas tribos do cotidiano. Da mesma forma, aqueles que vão além, vão nas tribos indígenas, vão nos países do Oriente, vão a outras nações para fazerem do seu do, fazerem a pregação, fazerem o, o levar a igreja, ou levar, melhor dizendo, a palavra de Deus para aqueles que estão além da igreja, né? Isso é evangelizar. Desde o lado do teu amigo do lado até em outro continente. A mensagem ela é imutável, mas é importante saber sim. É fundamental até estar inserido no contexto social. Né? Isso é importante. Mas isso não basta. Nós precisamos o quê? Estar mergulhados no Espírito, entender, como o autor falou aqui, e é bíblico, né? A partir de João 16, que quem convence o homem é o Espírito de Deus. Então temos que levar quem? O Espírito de Deus para eles. Então, meus irmãos, eu concluo isso, a gente conclui a revista aqui, pedindo para que os irmãos, para que, e aí eu me incluo, nós possamos cada vez mais mergulhar nesse Espírito, que possamos cada vez mais estarmos juntos com o Espírito Santo de Deus, junto com Cristo, nessa missão de evangelizarmos nesse mundo pós-moderno, com todas essas mazelas, essas nuances que eu falei. Mas a nossa missão, desde quando Cristo deixou para a gente, há 2000 anos atrás, é de levar o Evangelho a toda criatura. Mas que possamos levar esse Evangelho, que possamos levar o Evangelho genuíno, sem mistura. Um grande beijo para os irmãos, fiquem na paz.